que hoje explora cada vez mais o poliamor, as relações abertas, enfim, novas formas de se relacionar, o Vaticano lançou um documento que defende uma ideia que para muitos pode parecer antiga: o amor exclusivo. Vamos mergulhar nos argumentos por trás dessa visão que é, sem dúvida, contracultural. Bom, as formas de se relacionar hoje estão em constante debate, né? Com o crescimento de uniões não monogâmicas, principalmente no Ocidente, surge uma pergunta bem direta, que é exatamente o que esse documento se propõe a responder. Por que, em plena era do poliamor, ainda faria sentido defender a monogamia? E a resposta vem então nesse documento, o Una Caro. O interessante é que ele não se baseia só na fé, não. Ele vai buscar argumentos lá nas escrituras, claro, mas também na filosofia e, olha só, até na poesia, para defender o amor exclusivo. A ideia central é que essa união não é uma limitação, mas sim uma forma de pertencimento mútuo, algo profundo e que enriquece a vida. Para começar, vamos entender por que essa visão é chamada de contracultural. O documento basicamente argumenta que o ideal do amor exclusivo vai na contramão de muitas tendências modernas e que é exatamente aí que está a sua força. O coração de tudo isso é o conceito de una caro, que a gente pode traduzir como uma só carne. É uma expressão bíblica que fala da unidade do casamento. E aqui está o ponto-chave. O documento argumenta que a monogamia não é só o contrário de poligamia. É muito mais. É um ideal com um significado e uma riqueza próprios. Mas afinal, de onde vem essa ideia de uma só carne? A argumentação aqui vai fundo nas raízes bíblicas para mostrar como esse conceito foi construído em cima de uma base teológica bem antiga. A base de tudo está lá no livro do Gênesis. O documento aponta para essa passagem como sendo o projeto original para as relações humanas. A ideia aqui é de uma união tão íntima, tanto física quanto emocional, que os dois indivíduos se tornam metaforicamente uma nova entidade. E essa ideia não ficou parada no tempo, ela foi evoluindo. Primeiro, a gente tem o ideal estabelecido lá no Gênesis. Depois, os profetas usam essa imagem do casamento exclusivo como uma metáfora muito poderosa. A aliança de Deus com Israel é tão única que adorar outro Deus seria como um adultério. E por fim, no Novo Testamento, São Paulo eleva esse conceito ao máximo, usando para descrever o mistério da união entre Cristo e a Igreja. Essa ideia atinge o seu auge poético bem aqui, no Cântico dos Cânticos. O meu amado é meu e eu sou dele. É uma declaração de pertencimento total, recíproco. Não tem espaço para um terceiro. Assim como, na fé monoteísta, não há espaço para outro Deus. Mas o argumento não é só teológico. O documento também busca apoio em séculos de filosofia. Vamos ver como grandes pensadores, de épocas bem diferentes, defenderam a ideia da exclusividade no amor. E aqui temos duas defesas filosóficas bem fortes, uma clássica e outra moderna. Tomás de Aquino, lá na Idade Média, via a monogamia como uma base para a maior amizade, algo que só poderia existir entre iguais. Ele argumentava que a poligamia criaria uma relação desigual. Séculos depois, Karol Wojtyła, antes de ser o Papa João Paulo II, traz o princípio personalista, a ideia de que amar é sempre tratar o outro como uma pessoa e nunca como meio para atingir um fim. Então o ponto crucial que vem da filosofia de Wojtyła é este: a doação total de si só é possível entre duas pessoas. Qualquer arranjo que inclua mais gente seria, por natureza, uma doação parcial, transformando os envolvidos em meios para um fim, e não em pessoas plenas naquela relação. Tudo isso nos leva a uma das distinções mais importantes do documento. A ideia de pertencer a alguém pode soar meio problemático hoje em dia, né? Por isso mesmo, o texto se aprofunda para diferenciar o que é um pertencimento saudável de uma posse doentia. O documento faz aqui uma distinção que é fundamental, alertando que a verdadeira pertença é o oposto da posse. Pertencer é uma aliança livre, enquanto possuir é uma tentativa de controle, que no fundo nega a dignidade da outra pessoa. Então, como seria esse pertencimento saudável na prática? Segundo o documento, é uma união que respeita a individualidade. Cada um mantém seu espaço de liberdade. Ninguém espera que o parceiro vá preencher todos os seus vazios. O outro é visto como um mistério a ser respeitado, não um problema a ser resolvido. No fim das contas, é uma aliança, não uma fusão de identidades. E quando as definições não dão mais conta, o documento se volta para a poesia para tentar capturar esse sentimento. A ideia é que a experiência de uma pertença exclusiva toca algo tão profundo na gente que só a arte consegue, de fato, expressar. E aqui chegamos à conclusão.
A monogamia não é apresentada como uma relíquia do passado, mas sim como uma profecia. A ideia é que esta forma de amor revela algo fundamental sobre a condição humana e seu potencial, apontando para uma plenitude que de certa forma antecipa o mistério do divino. Então fica a pergunta no ar, sobre o lugar desse ideal tão antigo no mundo de hoje. Será que a monogamia é uma história do passado? Ou será que é uma visão que ainda tem algo a nos dizer sobre o futuro dos nossos relacionamentos? É uma reflexão para levar.